inscreva-se no canal, aperta no like, comenta aí no vídeo e compartilha esse vídeo. Me ajuda a espalhar essa mensagem pelo mundo inteiro para que muito mais gente seja impactada. Este material ainda não existe no Brasil, traduzido em língua portuguesa, nem publicado por editora alguma até o presente momento. Esta é uma tradução pessoal para benefício e edificação do corpo de Cristo. Ajude a espalhar esta mensagem. Opa! Antes de começarmos o vídeo, quero te fazer uma pergunta. Você gosta deste canal? Gosta dos livros e materiais que trago aqui? Pois muito bem, é com você que eu quero falar. Traduzir, adaptar, revisar, gravar e editar dá muito trabalho. Mas eu faço isso porque realmente acredito que todas essas coisas estão impactando e mudando vidas para o reino de Deus. De fato, existem muitos livros abençoados que ainda não estão disponíveis em português, e meu objetivo é traduzir cada um deles para a língua portuguesa e assim abençoar a vida de todos aqueles que falam e entendem esse idioma. Mas nem sempre eu consigo esses livros de graça. Muitas vezes eu tenho que comprar e nem sempre é barato. Atualmente, a cotação do dólar está mais de R$5. Então, um livro que custaria $10, em real, acaba custando R$50 ou mais. É por isso que eu preciso da sua ajuda com essa obra. Através da sua contribuição, poderei fazer muito mais e chegar mais longe com esse trabalho. Então eu te convido a ser um mantenedor dessa obra, pois com a sua oferta, muitos livros serão traduzidos e postados aqui para impactar e mudar a vida de muita gente. Sim, essa é uma forma legítima de levar o reino de Deus ao mundo e você pode ser parte disso. Contribua através da chave Pix que está aparecendo aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Caso você não possa ver, por algum tipo de deficiência visual, a chave Pix é verdadedapalavra777@gmail.com. Vou repetir, verdadedapalavra777@gmail.com. Se você estiver em um país que não tem Pix, você também pode fazer uma transferência via PayPal pelo e-mail que também está no primeiro comentário, ou se preferir, pode entrar em contato comigo pelo Telegram para vermos outro meio de enviar sua oferta. Lembre-se que eu estarei orando sobre a vida de todos aqueles que ofertarem para que experimentem uma colheita ainda mais abundante. Haja de acordo com a sua fé. O meu muito obrigado pela sua atenção e pela sua contribuição. E agora, fique com o vídeo. O Dom de Línguas e Interpretação, por Norvel Reis. Tradução, adaptação e leitura, Mark Janderson, 2024. E a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Antes de nós iniciarmos, é importante salientar a importância dos dons, principalmente do dom de línguas e do dom de interpretação. Temos falado nos últimos tempos sobre oração, e um assunto que está muito ligado à vida de oração e à vida do cristão é o dom de línguas. Portanto, se você ainda não fala em línguas, busque o dom, busque ser cheio com o Espírito Santo. Amém? Vamos começar. Capítulo 1. Por que línguas? Quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que, quando éreis gentios, éreis levados para os ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, quero que entendais que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz: Jesus é maldito. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ora,
Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um propósito útil, porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, o poder de realizar milagres, e a outro, a profecia, e a outro, o discernimento de espíritos, e a outro, variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito, que distribui a cada um conforme a sua vontade. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 11, versão King James. Neste livro sobre os dons do Espírito, gostaria de enfatizar que o dom de línguas e a interpretação de línguas têm seu lugar único e especial. Nada pode ocupar o lugar desses dons entre os 9 dons do Espírito ou no corpo de Cristo. Você pode dizer, mas e a profecia? Li seu livro sobre o dom de profecia e você disse que o dom de profecia é poderoso. Sim, o dom de profecia é poderoso, mas o dom de profecia é um dom completamente diferente entre os 9 dons do Espírito. O dom de profecia deve ser falado de maneira sobrenatural, na língua nativa, em português, por exemplo, para edificar o corpo de Cristo e revelar verdades. O dom de línguas e a interpretação podem ser equivalentes ao dom de profecia quando usados pelo Espírito Santo para o mesmo propósito. Mas o dom de línguas e a interpretação são dons diferentes, concedidos pelo Espírito como Ele quer. O dom de línguas e a interpretação são os últimos dos 3 dons vocais do Espírito. Se você estudou todos os meus livros sobre os dons do Espírito, sabe que existem 3 dons de poder: o dom da fé, os dons de cura e a operação de milagres. Existem 3 dons de revelação: a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e o discernimento de espíritos. E há 3 dons vocais: o dom de profecia, o dom de línguas e a interpretação de línguas. Detesto dizer isso, mas a maioria das igrejas construídas na Terra são ignorantes em relação aos dons do Espírito. As coisas que Deus disse que não deveríamos ignorar são justamente as que a humanidade mais ignora. A igreja é especialmente ignorante sobre o dom de línguas e a interpretação de línguas. Se você não crê em línguas e interpretação, qual é a sua desculpa? Talvez você diga, não tenho culpa. Nasci em uma família que não crê nos dons do Espírito. Não posso fazer nada porque meus parentes têm uma visão meio errada. Meus familiares não creem em línguas e interpretação. Eu sei que você não tem culpa, mas não precisa continuar igual aos seus parentes. Por que você iria querer ser igual a eles? Você tem a chance de ser como Jesus. Você tem a chance de crer em línguas e interpretação. Pode buscar na palavra e ver o que ela diz sobre esses dons espirituais. Pode ler 1 Coríntios 12, versículo 1, e saber que Deus quer que você não ignore os dons do Espírito. Deus disse que você não crê nos dons do Espírito porque foi levado como gentil por seus parentes a cultos sem entendimento. A razão pela qual você não pode crer em línguas e interpretação é porque foi ensinado com conceitos errados. Talvez você diga, talvez não seja a vontade de Deus que eu fale em línguas. É mesmo? Onde você encontrou isso? Deve ter achado nas tirinhas de jornal. Isso não está na Bíblia. Os dons do Espírito são para você. Eles são para todos. Leia novamente o versículo 7 de 1 Coríntios 12. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Versão King James. Isso significa você. Talvez você diga, mas eu creio no Espírito Santo. Não estou falando apenas sobre o Espírito Santo. Estou falando sobre os dons do Espírito Santo. Estou falando sobre a manifestação dos 9 dons do Espírito que Deus deu à igreja. Todos são dons gratuitos, como o Espírito quer. E claro, Ele quer dá-los às pessoas que creem na Bíblia.
Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro os dons de curar pelo mesmo Espírito, a outro a operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, como lhe apraz. Pois assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é Cristo. Versículos de 8 a 12. Vamos continuar lendo sobre o corpo, começando o versículo 18. Mas agora, Deus colocou os membros, cada um deles, no corpo, como lhe aprouve. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo, e o olho não pode dizer à mão: não preciso de ti, nem a cabeça aos pés: não preciso de vós. Versículos de 18 a 21. Só porque você foi salvo pelo Espírito de Deus, experimentou a salvação, nasceu de novo, e só porque foi curado pelo poder de Deus, conhece bem a Deus, só porque recebeu grandes milagres de Deus, grandes manifestações de Deus, Deus diz a você: é melhor não dizer, não preciso falar em línguas. Deus diz que você precisa falar em línguas. Leia o versículo 21 novamente. E o olho não pode dizer à mão: não preciso de você, nem a cabeça aos pés: não preciso de vocês. Você não pode dizer isso e estar na vontade dele, porque Deus é Deus e ele é o cabeça da igreja. Deus colocou essas coisas na Bíblia e diz que não quer que sejamos ignorantes em relação a elas. Se você não precisa dos dons do Espírito, isso é o que Deus chama de ídolo sem vida, vindo de um ser humano sem entendimento. E não falo de intelectualidade. Você pode ser um professor universitário, mas isso não significa que você entenda alguma coisa sobre falar em línguas. Você pode perguntar: o que são línguas e interpretação de línguas? Quando Deus tem uma mensagem para a igreja, ele começa se manifestando em seu íntimo. Vou explicar assim. Quando o Espírito de Deus se manifesta no seu interior, conectando-se com o seu espírito, ele quer que você entregue uma mensagem em línguas de forma sobrenatural. O dom de línguas opera de maneira sobrenatural. Você sente no seu espírito e então fala aquelas palavras em línguas. Depois, quando Deus revela ou transmite a outra pessoa, em português, o que foi falado em línguas, isso é a interpretação de línguas. Tanto o dom de línguas quanto a interpretação de línguas operam de maneira sobrenatural, apenas conforme a vontade do Espírito. Você não pode forçar Deus a te dar uma mensagem em línguas em uma reunião pública, nem pode forçá-lo a te dar a interpretação de uma mensagem em línguas que foi dada. Isso ocorre conforme a vontade do Espírito. Tanto o dom de línguas quanto a interpretação de línguas operam por meio do poder sobrenatural de Deus manifestado dentro de você. Cada um tem sua própria maneira especial de se manifestar. O dom de línguas é como o irmão mais velho e a interpretação de línguas é como a irmã mais nova. Um irmão mais velho pode fazer muito mais do que a irmãzinha, mas aos olhos de Deus, a irmãzinha de 5 anos é tão importante quanto o irmão de 18. O dom de línguas realiza muitas coisas para o corpo de Cristo e para você, pessoalmente. E embora a interpretação de línguas seja igualmente importante, ela não faz tantas coisas quanto o dom de línguas. Assim como o dom de línguas, a interpretação de línguas é um dom do Espírito. Ela pode revelar muitas coisas. Ela realiza a transmissão da mensagem. Capítulo 2. Alguns benefícios do dom de línguas. Há muitas razões pelas quais Deus incluiu o dom de línguas entre os 9 dons do Espírito. Vamos olhar mais de perto alguns dos benefícios do dom de línguas neste capítulo. Primeiro, você pode adorar a Deus em espírito. O homem é um ser espiritual e Deus é espírito. Na palavra lemos: Deus é espírito e é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Segundo, você pode falar diretamente com Deus. Você pode orar no espírito e cantar no espírito.
E como já mencionei no primeiro ponto, você pode adorar a Deus em espírito. No entanto, adorar a Deus em espírito não é o único propósito do dom de línguas. Um dos principais propósitos é permitir que você fale diretamente com Deus através de uma linguagem celestial dada pelo Espírito Santo. A palavra nos diz: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Terceiro, você pode falar mistérios para Deus. O dom de línguas te dá um vocabulário mais fluente. Em outras palavras, quando você não sabe o que dizer a Deus em uma situação específica ou não tem as palavras certas, o dom de línguas compensa essa limitação. Mais uma vez lemos: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, visto que em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, versículo 2. Você talvez não entenda esses mistérios e sons que vêm do seu espírito, mas Deus os entende perfeitamente. Ele sabe exatamente o que você está dizendo. Quarto, falar em línguas ajuda nas suas fraquezas. Em Romanos 8, versículo 26, lemos: da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Assim como eu, você não sabe de tudo, nem sabe fazer tudo. O exemplo a seguir mostra como o Espírito Santo intercedeu com gemidos que não podem ser expressos em palavras. O irmão Kenneth Hagin estava prestes a realizar um evento em Cleveland, Tennessee. Ele foi à minha casa alguns dias antes do evento para descansar e ter comunhão. A esposa, a irmã Hagin, ficou com a mãe, no Texas, e planejava se juntar a nós alguns dias depois. Enquanto o irmão Hagin e eu estávamos em casa, o telefone tocou, e era a senhora Hagin. Ela disse: Norville, um pastor amigo nosso da Assembleia de Deus aqui teve um ataque cardíaco grave. Disseram que ele está sem esperanças. Ele está agora na ambulância a caminho do hospital. Kenneth está aí? Passei o telefone para o irmão Hagin e Oreta repetiu a ele o que tinha me contado. Aquela noite nos ensinou algo sobre oração e intercessão que ainda não conhecíamos. Fizemos 3 coisas naquela noite, e o Espírito Santo nos deu uma grande certeza quanto às nossas ações. Depois que Oreta informou ao irmão Hagin, fizemos o seguinte. Primeiro, ambos nos ajoelhamos e quebramos o poder do diabo sobre o corpo daquele homem em inglês. Segundo, concordamos e pedimos ao Senhor para curar aquele pastor da Assembleia de Deus em inglês. Terceiro, começamos a orar em línguas. E, depois de orarmos em línguas com toda a nossa força e por um bom tempo, a glória do Senhor se manifestou sobre nós. Foi então que o irmão Hagin caiu no sofá e começou a gemer no espírito diante do Senhor, e Deus lhe deu a interpretação. O irmão Hagin olhou para mim e disse: Irmão Norville, nós experimentamos algo esta noite que eu nunca tinha experimentado antes em toda a minha vida. Isso veio diretamente do céu e é bíblico. Você deve se lembrar do versículo que diz: nada tendes porque não pedis. Foi quando o irmão Hagin caiu no sofá e começou a gemer diante do Senhor que a glória do Senhor se manifestou sobre nós, confirmando que oramos da maneira correta e que o homem não morreria. Eu quero saber tudo o que posso aprender de Deus. Como seres humanos, nós temos boas intenções e amamos ao Senhor, mas às vezes acabamos fazendo coisas de maneira errada. Não sei por que as pessoas têm tanta resistência a Deus. Mas Deus sabe. Ele disse: vocês sabem que eram gentios, levados a ídolos mudos. Deus ama tanto você e toda a humanidade que Ele não quer que você siga um monte de ídolos vazios. Ele quer que você alcance o ponto de simplesmente crer no que sua palavra diz. Confesse o seguinte: Jesus, eu amo a Bíblia. Eu sou uma pessoa da palavra. Ensina-me, Senhor, pela tua palavra. A maneira de aprender de Deus é através de sua palavra. Observe novamente. O Espírito ajuda nas nossas fraquezas. No caso do pastor da Assembleia de Deus, primeiro quebramos o poder do diabo sobre o corpo dele, em inglês. Em segundo lugar,
concordamos em inglês e pedimos ao Senhor para curá-lo. E em terceiro lugar, começamos a orar em línguas até sentirmos uma paz em nossos espíritos, e o Espírito Santo intercedeu por nós com gemidos que não podiam ser expressos em palavras. Quinto, falar em línguas ajuda você a engrandecer o Senhor. Talvez você pergunte: como assim engrandecer a Deus em línguas? Isso é bíblico? Sim, é bíblico. Veja o que diz. Pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Atos capítulo 10, versículo 46. Se você deseja engrandecer a Deus, comece a falar em línguas agora mesmo. Talvez você diga: bom, eu nunca engrandeci a Deus em línguas antes. Então, você deixou de lado esse versículo. Leia-o de novo. Sexto, falar em línguas traz as maravilhas de Deus. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Atos capítulo 2, versículo 11. Você pode perguntar: que tipo de maravilhas? De todos os tipos, curas e muito mais. Você quer dizer que, ao falar em línguas, Jesus pode curar alguém? Você pergunta. Exatamente. Mas como eu saberia que ele está curando alguém só por eu falar em línguas? Você não saberia. E de qualquer forma, isso não é problema seu. Apenas continue a falar em línguas. As maravilhas de Deus acontecem quando falamos em línguas. Se você ouviu o audiolivro do pastor Chris Oyakhilome, você já entendeu que orar em línguas primeiro é mais importante do que orar no seu próprio idioma. Eu sei que Norvel Reis deu um exemplo de que ele e o irmão Reagan primeiro oraram no próprio idioma deles, ou seja, em inglês, e depois oraram em línguas. Mas o melhor é você orar em línguas primeiro antes de orar em português. Capítulo 3. A distância não impede as maravilhas de Deus. No capítulo anterior, analisamos o sexto benefício de falar em outras línguas. Como falar em línguas manifesta as maravilhas de Deus. Lemos o versículo: Cretenses e árabes, todos os temos ouvido, em nossas próprias línguas, falar das maravilhas de Deus. Atos capítulo 2, versículo 11. No versículo 7 está escrito: E todos se maravilhavam e se espantavam, dizendo uns aos outros: Não são galileus todos esses homens que estão falando? Talvez você ainda esteja se perguntando se falar em línguas realmente traz maravilhas de Deus. Sim, isso aconteceu comigo há um tempo. E pode acontecer com você também, se você estiver disponível para Deus. Ele pode te usar para ser aquele que fala em línguas e, ao fazer isso, trazer grandes bênçãos para muitas pessoas. Você pode orar em línguas por 1 hora para Deus, se Ele te direcionar. E ao fazer isso, ninguém pode prever que tipo de ministério será liberado ou que tipo de bênçãos cairão sobre a humanidade em diferentes partes do mundo apenas por você falar em línguas naquele momento específico, porque o Espírito Santo te guiou a isso. Há alguns anos, eu estava conduzindo uma reunião em Toronto, no Canadá. Eu tinha um grupo de jovens missionários do meu ministério universitário comigo. Eram 7 jovens em um trailer Winnebago. Reunimos equipes naquela igreja em particular para bater de porta em porta. Depois planejei levar o grupo para fazer algum trabalho missionário no Canadá. Viajávamos durante o dia e trabalhávamos nas igrejas à noite. Estávamos programados para ir a uma pequena igreja no campo chamada Igreja Pentecostal do Caminho Cruzado. A igreja ficava bem na bifurcação da estrada, lá no interior. Havia um espaço residencial dentro da igreja, então o grupo ficou hospedado com o pastor e sua família. Deus havia enviado aquele pastor da Inglaterra para liderar aquela igreja. Ele tinha uma filha que era rebelde. Naquela noite, Deus me deu uma oportunidade de conversar com ela por bastante tempo. Ela olhou para mim e perguntou: Todo mundo que está com você é fanático por Jesus? Eu disse: Querida, preciosa, tenho uma novidade para você. Jesus não tem fanáticos. Quem tem fanáticos é o diabo.
Ela piscou várias vezes e respondeu: "Não sei se vou gostar de você ou não." Eu disse: "Bom, eu só te assusto no começo. Provavelmente você vai gostar de mim depois de me conhecer. Sou gentil com tudo, exceto com o diabo, e vim aqui para expulsá-lo, e vou expulsá-lo de tudo que ele estiver." Claro que ela fez uma careta. Alguns meses depois, eu estava novamente no Canadá, na região de Saskatchewan, falando em uma convenção. Aquela garota atravessou o salão de festas correndo e me abraçou. Ela havia se convertido e sido batizada no Espírito Santo. O pai e a mãe dela estavam tão felizes. Oh, querido Senhor, ela era uma garota difícil, mas tudo bem. Quanto mais difícil, mais doce é quando vem para Jesus, e o diabo tem que sair. Então, naquela noite, na pequena igreja pentecostal do Caminho Cruzado, depois de uma longa viagem, entramos e nos preparamos para o culto. Descemos e havia provavelmente de 25 a 35 pessoas lá. Eu terminei de pregar e o Espírito de Deus disse para mim: "Ande e ore no Espírito." Comecei a andar e orar em línguas atrás do púlpito. Me desconectei do ambiente e continuei caminhando, orando em línguas. Orei, orei, orei e orei em línguas. E depois de tanto tempo orando em línguas, de repente o poder de Deus estava sobre mim, jorrando. E então a mulher começou a chorar, soluçar, chorar, soluçar e soluçar mais ainda. Eu não sabia por que ela chorava tanto, mas se a igreja pudesse entender os benefícios de orar em línguas. A mulher disse: "Irmão Norvel, você não sabe nada sobre isso, mas meu marido e eu temos uma filha de 20 e poucos anos. Ela é missionária no exterior, em um país distante, trabalhando com uma tribo. Ela contraiu uma doença rara. Acabamos de receber a notícia de que ela não vai sobreviver e não temos como trazê-la de volta para casa." Aquela mãe havia aprendido o idioma da tribo com a filha, pois a filha já trabalhava como missionária naquele lugar havia muito tempo. A mulher continuou: "Enquanto você falava em línguas e caminhava atrás do púlpito, começou a declarar as maravilhas de Deus e o poder de cura de Deus para minha filha, na mesma língua da tribo onde ela trabalha. E quando veio a nota de vitória, foi quando o poder de cura de Deus desceu até onde ela estava, percorreu seu corpo e a curou. Glória a Deus! Obrigada, Jesus!" Agora, quero declarar que eu não conhecia a filha daquela senhora e nem o idioma daquela tribo. Mas veja bem, eu estava disposto a obedecer a Deus, e quando comecei a falar naquela língua, enquanto orava em línguas, a mãe reconheceu o idioma. Ela sabia o suficiente para entender que eu estava declarando o poder de cura de Deus para sua filha na língua daquele povo tribal. Uma rápida pausa. Coincidentemente ou não, essa é uma das histórias que Dutch Sheets conta em um dos livros dele sobre oração de intercessão. É incrível, não é? Eu nem conheci Norvel Reis quando li pela primeira vez ele falando sobre essa história. Eu só não me lembro se ele cita o nome de Norvel Reis, mas ele conta essa história em um dos livros dele, sim. Não é de se espantar que Deus tenha dito que falar em línguas é um mistério. Não é de se admirar que o versículo 11 de Atos 2 diga: "Cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das maravilhas de Deus." Os 120 estavam falando em línguas, mas os árabes os ouviam e diziam: "Eu os ouço falando na nossa língua. Eles são galileus e não conhecem o árabe, mas ouvimos eles falando na nossa língua as maravilhas de Deus." O Espírito Santo pode te usar dessa forma. O Espírito Santo pode permitir que você, ao orar em línguas, fale em outro idioma. Você não saberá o que está dizendo, mas se obedecer a Deus, quando Ele te disser para orar em línguas, Ele pode te fazer falar a língua de uma tribo e começará a trazer cura para as pessoas. Deus sabia que aqueles pais eram cristãos fiéis, que o amavam. Ele conhecia a filha deles, que havia dedicado sua vida àquela tribo, e sabia que ela tinha contraído uma doença rara e estava morrendo. Deus me usou para andar e orar em línguas, e enquanto eu fazia isso, a mãe não conseguiu segurar suas lágrimas e começou a chorar e soluçar. O Espírito Santo desceu sobre a congregação e sobre mim,
e nos deu uma vitória. Jesus a curou. A filha viveu. Confesse comigo. Obrigado, Jesus, pelo dom de línguas e por poder orar no Espírito. Falar em línguas é um mistério para mim, mas isso não é um mistério para ti, Jesus. Tu és o curador. És tu quem realizas as maravilhas de Deus pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Quando eu estava ensinando sobre este assunto, uma profecia surgiu através do reverendo Buddy Harrison, que obedecia ao Senhor. Pois é ao entrar nesse tempo e nesse lugar que mostrarei a minha misericórdia, sim, até mesmo minha graça, e você se verá avançando em poder. Sim, isso fará com que as obras de Deus tragam o poder de cura para aquele lugar. Não hesite, não espere, ou será tarde demais, mas entre e diga tudo o que o Espírito te instruir a dizer, pois isso te permitirá entrar em um novo dia, e você poderá caminhar pela terra, e será forte e ajudará outros a permanecerem de pé. Portanto, seja diligente em falar das maravilhas de Deus, pois é falando a palavra que ela se realiza. Então alegre-se e saiba que, ao proclamá-la e crer em seu coração, certamente se cumprirá. Pois veja, você não está ciente muitas vezes de que está em um lugar de oração. Sim, até mesmo na congregação, você não se dá conta, mas seu espírito sabe, pois está em harmonia e comunhão com Deus. Mas a mente não compreende nem entra nisso. E você se verá até mesmo em um lugar de adoração em congregações por toda a terra, e você se sentará lá e poderá adorar o Senhor e falar em outras línguas. E dirá: sim, ó Senhor, nós te magnificamos. E você encontrará refrigério. Sim, isso será uma bênção até para você, pois você se edificará e encontrará força para se erguer. E sim, isso te fará se alegrar e se encher por dentro. E você dirá: ó, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim. Está tudo bem, pois Ele realizou todas as coisas e me livrou do abismo do inferno. E você será capaz de magnificar e dar graças, glorioso e pleno. E isso é correto, então continue e faça isso também. Mas você verá que, nos dias que virão, encontrará um lugar especial. E não pense por um momento que será algo para temer. Pelo contrário, será algo que vem do coração, onde o Espírito intercederá. E é nesse momento que você também atenderá à necessidade. E você será capaz de entrar e dizer: oh, bendito seja o Senhor, e o Espírito virá como um vento sobre você, e você dobrará o joelho, e ali conseguirá entrar. Você ficará na brecha, tomando o lugar daqueles que precisam. E é nesse momento que você entenderá a misericórdia e a graça, pois você se prostrará e declarará: oh meu Deus, oh minha alma, oh como ela canta, eu preciso ser restaurado. E ali nesse lugar, onde você se posiciona, haverá plenitude, uma plenitude que será levada a outros em toda a terra. E haverá momentos em que você se sentirá como se estivesse carregando um peso morto, e parecerá que o inimigo se aproximou e que o Senhor chegou tarde demais. Haverá choro, lamento e agonia, e você dirá: oh, minha alma está tomada pelo desespero. E será um peso enorme, mas enquanto você continuar a clamar, verá que é aí que o Espírito está. Ele habita bem dentro de você, e é Ele quem trará a vitória nesse momento, e você chegará a esse lugar. A vitória será proclamada aos 4 ventos, e você se dará conta: está feito. Pois aquilo que você declarou foi conquistado. Veja, você declarou isso porque creu em seu coração, e você disse: oh, graças a Deus, isso não está morto, mas eu vivo por meio de Jesus, meu Senhor, e estou bem. Oh, graças a Deus, Ele livrou minha alma do inferno. Oh, glória ao Cordeiro. Oh, aleluia. Eu canto isso em toda a terra, e haverá grande alegria. A vitória estará em todos os lugares. Você vê, você ficou na brecha,
e o inimigo não avançará mais. Veja, você o derrotou. Você é o que Cristo te fez ser. Diga comigo: oh, graças a Deus por suas maravilhas que não conhecem distância. E aí, você já deixou o seu like? O livro ainda não acabou. Nós vamos para o próximo capítulo. Mas já deixou seu like, já deixou seu comentário, já compartilhou com alguém? Além desse livro sobre línguas e interpretação, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo links de outros vídeos que falam sobre o mesmo assunto. O livro do pastor Chris e o livro do irmão Reagan sobre o assunto de línguas. Mas eu também estou deixando no primeiro comentário fixado links para você adquirir alguns livros que também falam sobre esse assunto e que já foram traduzidos para português. Não por mim, mas por suas editoras. Então, se você quiser adquirir qualquer um desses livros, é só clicar no link do primeiro comentário fixado. Vamos continuar. Capítulo 4. Não negligencie a oração em línguas. Os cristãos devem agradecer a Deus pelo dom de línguas e pelo dom de interpretação de línguas. Deus lhes deu os 9 dons do Espírito para seu benefício. É importante que os cristãos falem em línguas, exaltem e glorifiquem o Deus Todo-Poderoso e suas obras. Querido leitor, quando você negligencia o dom de línguas, é aí que os problemas começam, pois você deixa a porta escancarada para o inimigo entrar. Eu já conduzi muitos cultos em grandes igrejas ou convenções estaduais e o Espírito Santo começa a falar comigo. Ele diz: "Ô filho, ali na congregação, muitos dos meus filhos estão frios e indiferentes. Eu os salvei e eles me amam no fundo. Eu os batizei no Espírito Santo há 10, 15, 20 ou 30 anos, mas eles não oram em línguas há 1 mês. Alguns não oram em línguas há 6 meses e alguns não oram em línguas há 1 ano. Quando receberam esse dom, era algo novo, refrescante e glorioso, mas agora se tornou algo comum, como uma refeição para eles." Alguns cristãos dizem: orar em línguas é como outra refeição para mim. Eu como 3 refeições por dia, e daí? Mais uma refeição. Posso tomar um gole d'água agora ou posso esperar 1 hora. Isso é triste. Eu pertenço a Deus e Ele me instrui a fazer um convite para os cristãos. Cristãos que foram batizados no Espírito Santo, mas que não oraram em línguas por 1 semana, ou talvez 1 mês. Esse dom se tornou apenas uma coisa antiga para eles. Entenda isso. Jamais permita que orar em línguas se torne algo banal para você, porque se isso acontecer, é quando você cai do penhasco e você acabará em um vale escuro, cheio de ossos secos, se perguntando: como vim parar aqui? Você chegou ali porque sua dedicação não era o que deveria ser. Sua dedicação a Deus, a sua linguagem de oração e a sua vida de oração estava faltando. Lembre-se, apenas aqueles que oram recebem coisas do céu. Eu te amo, meu irmão ou minha irmã, e não estou escrevendo este livro para brincar com você. O Espírito Santo exige que eu te diga a verdade. Se você não ora muito, não receberá muito do céu. Eu já posso te dizer isso agora. Se você parou de orar em línguas, volte para a sua vida de oração. Eu te encorajo. Eu oro em línguas provavelmente de 10 a 20 vezes por dia. Para mim, orar em línguas é como respirar. Vem naturalmente e quero orar em línguas todos os dias. Quero manter meu espírito em boa forma. Quando abro meus olhos pela manhã, quero dizer a Jesus que o amo e começo a adorá-lo e louvá-lo, bem ali, na minha cama, e continuo orando em línguas ao ir para o banheiro e assim por diante. Você pergunta: por que você faz isso? Porque isso faz o diabo e seus demônios, que tentarão me atormentar naquele dia, pensarem: não é possível. Não dá para saber o que pode acontecer em uma reunião se o Espírito Santo me instruir a fazer algo. Certa vez eu estava pregando à noite e o Espírito Santo me disse, depois que eu tinha falado por cerca de 10 minutos: chame aquela garota agora. Quero mostrar a esta congregação o meu poder de cura. Havia uma menina sentada lá e ela estava tocando viola. O Senhor disse: diga a ela que toque a viola e eu curarei os doentes.
Eu disse: certo, querido Senhor. Se eu orar em línguas, tu curarás os doentes. Uma pessoa tocando viola e outra orando em línguas? Deixe-me dizer, ao orar em línguas, qualquer coisa pode acontecer. Pedi a essa jovem que viesse para a frente e começasse a tocar a viola. A jovem começou a tocar a viola e eu comecei a orar em línguas exatamente como o Senhor me instruiu. E as pessoas enfermas começaram a vir para a frente, sendo curadas ali mesmo, espalhadas pelo chão. Quer dizer que foram curadas sozinhas? Não. Elas e Deus. Não se pode ser curado sem Deus. Estou dizendo, o Senhor é maravilhoso. Ele age de formas misteriosas que a mente humana não consegue entender. É hora de começar a obedecer ao Senhor e não negligenciar a oração em línguas. Assim, você não terá apenas vitória em sua própria vida, mas não dá para saber como Deus pode te usar se você for um vaso disposto. Vamos obedecer ao que aprendemos. Se você tem um amigo ou ente querido que está precisando, leve o nome dele a Deus. Diga: Deus, eu trago fulano diante de ti agora. Pai, eu clamo pelo teu poder para trazer vitória a essa pessoa em nome de Jesus. Satanás, tire suas mãos de fulano. Eu clamo a vitória para eles em nome de Jesus. Agora, ore em línguas por eles. Se você está precisando para si mesmo, diga: Pai Celestial, eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu clamo pelo Teu poder para me dar completa vitória. A vitória é minha em nome de Jesus. Agora, ore em línguas por si mesmo. Agora. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Dê a Ele louvor e gratidão. Meus irmãos, chegamos ao final de mais um livro. Como te disse, deixei aqui os links tanto na descrição como no primeiro comentário fixado do vídeo. Gostou desse vídeo? Então clica aí no gostei, no joinha, deixa o seu like, compartilha bastante também. Tem muita gente que acha que eu falar em línguas... Não, na verdade eles estavam falando em idiomas humanos. Tem essas divergências, mas o falar em línguas trata-se de uma linguagem sobrenatural. Não é uma língua humana. Não se trata de um idioma da terra. Trata-se de uma língua sobrenatural. E se você ama essa obra e quer ver esse canal crescendo muito mais, eu te convido a contribuir com o crescimento dele. Além dos livros que eu tenho traduzido para esse canal, já comecei a traduzir alguns livros também para o espanhol e também já estou no processo de gravação para o nosso canal em espanhol, sim, para alcançar irmãos que são de países de fala hispânica. É muito importante alcançar essas pessoas também. E a sua contribuição para esse projeto é muito importante. Muito importante. Então, oferte, contribua, faça de acordo com aquilo que está no seu coração, mas faça de acordo com a sua fé. Eu te encorajo, meu irmão e minha irmã, a semear neste ministério e se tornar um mantenedor fiel. Sim, um mantenedor, alguém que mantém essa obra sempre de pé. Eu estarei orando pela vida de todos aqueles que semearem, de todos aqueles que contribuírem. Amém? O mês só está começando. Eu sei que o ano está terminando, mas nós só estamos começando esse trabalho. Então ajude a crescer, ajude mesmo. Deixe a generosidade tomar conta do seu coração. A Bíblia diz que aquele que dá, muito mais lhe será acrescentado. Amém? E para provar que você chegou até essa parte do vídeo, diga assim: eu declaro as maravilhas de Deus em línguas. Vou repetir para você escrever aí. Eu declaro as maravilhas de Deus em línguas. Amém? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Fim do livro. Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho? Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Tchau!